Qual torcida é maior? Corinthians ou Flamengo? Dá para confiar em pesquisas? E qual torcida ama mais? Falar de futebol no Brasil é falar de paixão, emoção e principalmente de torcida. Afinal, as arquibancadas são a alma do esporte, o combustível que move os jogadores dentro de campo e o que faz o futebol ser muito mais do que um jogo. Ele é cultura, identidade e pertencimento. E quando o assunto é torcida, duas sempre aparecem no topo do debate: Corinthians e Flamengo. Mas afinal, qual é a maior torcida do Brasil? Dá para confiar nas pesquisas? E mais importante, qual torcida demonstra mais amor e fanatismo pelo seu clube? Vamos mergulhar nessa história. O Flamengo do Rio de Janeiro e o Corinthians de São Paulo carregam consigo uma força popular que transcende o futebol. Ambos nasceram como clubes do povo e cresceram ao lado das maiores cidades do país, o que naturalmente impulsionou o tamanho de suas torcidas. O Flamengo, fundado em 1895 como clube de regatas e que entrou no futebol em 1912, logo se tornou o time das massas no Rio de Janeiro. Com o tempo, sua popularidade ultrapassou fronteiras e se espalhou por todo o Brasil, especialmente com a era Zico, nos anos 70 e 80. O Corinthians, fundado em 1910, nasceu com o propósito de ser o time do povo paulistano, em oposição aos clubes elitizados da época. Essa identidade popular o acompanhou ao longo da história, criando uma relação única com a cidade de São Paulo e, posteriormente, se expandindo para outras regiões. Ambos, em diferentes contextos, se transformaram em símbolos de paixão e fidelidade. Pesquisas sobre tamanho de torcida. Quando o assunto é medir o tamanho das torcidas, diversas pesquisas de institutos como Datafolha, Ibope, Paraná Pesquisas e outros são frequentemente utilizadas. E quase sempre o resultado mostra a mesma fotografia. Flamengo aparece como a maior torcida do Brasil, com algo entre 20% e 25% da preferência nacional. Corinthians vem logo atrás, com índices entre 14% e 18%, dependendo do levantamento. Mas será que dá para confiar nesses números? O desafio de medir paixão e medir torcida não é como medir a intenção de voto em uma eleição. Quando uma pesquisa pergunta qual é o seu time, a resposta pode variar conforme a região, a forma como a pergunta é feita e até o interesse do entrevistado. Alguns pontos de discussão. Regionalidade. O Flamengo costuma aparecer muito forte em todas as regiões, onde historicamente seus jogos foram transmitidos pela Rede Globo. Já o Corinthians é mais dominante em São Paulo e parte do Centro-Oeste. Preferência e torcida ativa. Muitas vezes a pessoa responde: sou Flamengo ou sou Corinthians, mas na prática não acompanha jogos, não compra camisas e não participa da vida do clube. Margem de erro. Pesquisas nacionais envolvem milhares de pessoas, mas em um país com mais de 200 milhões de habitantes, sempre haverá margem de erro e distorções. Popularidade momentânea. Conquistas recentes ou fases ruins também influenciam. Quando o Flamengo viveu o auge em 2019, com títulos da Libertadores e Brasileirão, sua torcida apareceu ainda mais engajada. Portanto, as pesquisas ajudam, mas não podem ser vistas como verdade absoluta. O Flamengo, a nação rubro-negra. O Flamengo tem a fama de ser a maior torcida do mundo. Esse título se baseia em números absolutos de torcedores declarados. Sua força se espalha por todo o Brasil, muito além do Rio de Janeiro. Nos estados do Norte e Nordeste, especialmente, é comum encontrar maioria flamenguista. Isso tem relação com a popularização do clube pela TV nos anos 70 e 80, além do carisma de ídolos como Zico, Júnior e Leandro. Outra marca da nação rubro-negra é a capacidade de lotar estádios longe do Maracanã. Seja em Manaus, Brasília ou Fortaleza, o Flamengo arrasta multidões. Isso faz com que sua torcida seja vista como a mais abrangente, com alcance nacional. Mas há um detalhe: justamente por ser tão grande, há uma diferença entre o torcedor apaixonado e o simpatizante. Muitos declaram ser Flamengo, mas não acompanham intensamente. Isso levanta a dúvida: quantidade é o mesmo que qualidade? O Corinthians, a fiel. Se o Flamengo tem a maior torcida em números absolutos, o Corinthians tem uma característica que o distingue: a fiel. A torcida corintiana ganhou esse nome nos anos 60 e 70, quando o time passava por longos períodos sem títulos, mas mesmo assim arrastava multidões ao estádio. Em 1976, por exemplo, o Corinthians levou mais de 70 mil torcedores para o Maracanã em um jogo contra o Fluminense, episódio conhecido como a Invasão Corintiana. Esse evento marcou a história como símbolo do fanatismo e da lealdade. Nos anos 90 e 2000, a Fiel consolidou sua imagem como uma das torcidas mais apaixonadas do mundo, com média de público alta mesmo em fases ruins. A
relação do corintiano com seu time é de resistência, de amor incondicional, como se fosse um vínculo familiar. Além disso, o Corinthians tem uma característica única. Sua força é concentrada principalmente em São Paulo, a maior metrópole da América Latina. Isso dá ao clube uma densidade de torcedores ativos impressionante. Basta ver a Neoquímica Arena. Dificilmente há jogos com público pequeno. Amor e números, qual torcida ama mais? E aqui entramos na parte mais subjetiva. Quem ama mais seu time, o corintiano ou o flamenguista? O flamenguista ama o clube pelo sentimento de grandeza e pelas conquistas. Ele se orgulha de fazer parte da maior nação do futebol, que se espalha de norte a sul. É um amor vibrante, que explode em finais de campeonato e grandes decisões. O corintiano, por outro lado, carrega um amor de resistência. É aquele que segue o time mesmo em derrotas, que não abandona e que se orgulha de apoiar até em momentos de crise. É um amor sofrido, mas intenso. Se o Flamengo se destaca pela quantidade e pelo alcance, o Corinthians se destaca pela intensidade e pelo fanatismo. Não à toa, muitos jornalistas esportivos dizem que a maior torcida é a do Flamengo, mas a mais fiel é a do Corinthians. Há rivalidade no presente. Nos últimos anos, a discussão voltou à tona com pesquisas recentes. Em 2022, o Datafolha apontou 24% para o Flamengo e 18% para o Corinthians. O Ibope, em 2023, mostrou algo próximo. 42 milhões de flamenguistas contra 30 milhões de corintianos. Números que reforçam o padrão. Flamengo maior em quantidade, Corinthians logo atrás. Mas a rivalidade vai além dos números. Basta ver as redes sociais. O engajamento de ambas as torcidas é gigantesco. No Twitter, Instagram e TikTok, Flamengo e Corinthians estão entre os clubes mais comentados do mundo. Dá para confiar em pesquisas? As pesquisas oferecem um retrato aproximado, mas não definitivo. É como tentar medir qual religião é mais praticada ou qual estilo musical é mais popular. Há muitas variáveis. Confiar cegamente nos números pode ser arriscado, mas ignorá-los também seria um erro, pois eles dão uma noção do tamanho das torcidas. O que é consenso entre jornalistas e estudiosos é que Flamengo e Corinthians estão muito à frente das demais torcidas do Brasil. Palmeiras, São Paulo, Vasco e outros grandes clubes vêm em seguida, mas em outro patamar. Conclusão: quem ganha essa disputa? Se a pergunta é qual a maior torcida do Brasil em números, a resposta é Flamengo. Se a pergunta é qual a torcida mais fiel e apaixonada, muitos diriam que é o Corinthians. No fim, a comparação talvez seja injusta. O Flamengo representa a nação mais numerosa, espalhada por todo o Brasil. O Corinthians representa a intensidade do amor, com uma base de torcedores que não abandonam o clube em nenhuma circunstância. E talvez seja justamente isso que torna o futebol tão apaixonante. Não importa qual torcida é maior nos números. O que importa é a história, a emoção e o amor que cada uma carrega. E aí para você, quem tem a maior torcida do Brasil? Flamengo, com sua nação rubro-negra espalhada pelo país, ou o Corinthians, com a fiel que nunca abandona? Deixe nos comentários a sua opinião. Você confia nas pesquisas? E na sua visão, qual torcida demonstra mais amor? No fim, uma coisa é certa. Sem essas duas gigantes, o futebol brasileiro jamais teria a mesma força cultural e histórica. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva. Até o próximo.